Quando trabalhamos na produção de textos, na geração de textos, a gente pode basicamente trabalhar em 3 locais distintos aqui dentro do ChatGPT. A gente pode usar a barra de comando comum, que é o modelo mais, ou a forma mais trivial de se trabalhar. A gente pode trabalhar num ambiente organizado, que é na parte dos projetos, aqui na barra lateral esquerda. A gente vai trabalhar o módulo inteiro sobre isso. Ou a gente pode criar o nosso GPT na parte da criação dos GPTs. Vamos estabelecer aqui algumas regras sobre como extrair o máximo desse curso. A primeira delas, o objetivo desse curso, o objetivo transformador, é o letramento IA. Portanto, configure a sua mente para aprender inteligência artificial e não apenas ferramentas. É lógico que a gente vai trabalhar com mais exaustão, com mais detalhamento o ChatGPT e vamos trabalhar também outras ferramentas, mas quando eu estiver trabalhando uma ferramenta, isso não significa que é apenas ela que você vai utilizar. Você pode utilizar a lógica do que você aprender para ela para qualquer outra ferramenta. Ao longo do curso a gente vai perceber que a inteligência artificial generativa, as ferramentas de IA, geralmente são muito parecidas. Tem uma ou outra questão diferente, mas na prática até mesmo a sua interface é muito parecida. Portanto, aqui o objetivo é aprender inteligência artificial e não apenas uma ou outra ferramenta. Que eu já não gostei, eu achei que isso aqui tinha que estar num parágrafo novo. Sabe o que a gente faz? A gente vai pedir para que ele abra a lousa. A lousa é um recurso bastante interessante aqui do ChatGPT, em que a gente consegue editar o texto em tempo real. Vamos ver como que isso acontece na prática. Então a gente tem aqui o texto que ela tinha formulado inicialmente. E como eu disse, eu gostaria de poder editar o texto. E agora eu posso. Perceba que eu estou aqui já trabalhando com o texto. Então a gente também pode ajustar o tamanho. A gente pode diminuir o tamanho ou torná-lo maior. Vamos colocar no maior para a gente ver como que a ferramenta desenvolve. Perceba que o texto vai ficando substancialmente maior. Então ele já tem aqui mais elementos. Então, veja o tamanho do texto, tá? Então, bem desenvolvido, já traz aqui até referências a dispositivos legais, já está tomando uma forma bastante interessante. E a gente pode pedir para que a ferramenta nos sugira edições. E ela trouxe aqui, ó. Considere adicionar uma breve introdução antes da sessão fato típico. Ótimo, vamos aplicar. Acho que faz sentido. Já trabalhando aqui. Então agora ele vai transformar toda essa nossa pesquisa, que foi desenvolvida, assistida, controlada, dirigida, numa petição. Perceba que ele tem aqui os fatos, que naturalmente vai ser desenvolvida por você, né? Você pode, então, como eu disse, continuar trabalhando aqui, né? Trata-se, né? Então pode ir trabalhando aqui dentro do próprio ChatGPT, sempre observando cuidado com informações sigilosas, jamais inseri-las aqui. A gente tem, então, o direito com o fato típico, trazendo todas as informações, com a jurisprudência, sempre lembrando, fazer a conferência da jurisprudência, a parte da ilicitude, da culpabilidade. A gente pode, se a gente quiser, então, a gente pode simplesmente selecionar um trecho e pedir para que, por exemplo, ele aumente o tamanho desse trecho, como a gente já fez esse exercício antes. Então a gente pode, na prática aqui, desenvolver um capítulo com mais precisão. Veja que quando a gente coloca isso na parte da culpabilidade, a gente já traz muito mais elementos. Isso a gente poderia fazer em todos os trechos do texto. Claro, lembrando que aqui a gente está fazendo o extremo, né? Eu não espero que você faça uma petição do zero só utilizando o ChatGPT. Eu digo só utilizando o ChatGPT para desenvolver a sua petição. Eu espero que você tenha, né, o seu conhecimento e você utilize o ChatGPT para potencializar ele, para aperfeiçoar o seu texto. O curso está organizado em módulos e aulas, e esses módulos foram pensados estrategicamente para serem sequenciais. Portanto, recomendo fortemente que você, primeiro, assista às aulas do início ao fim em sequência e, segundo, se puder, assista às aulas de maneira imersiva. Quanto menos tempo você demorar para concluir as aulas, mais eficiência você vai ter com base na imersão. Terceiro, se você for um usuário intermediário ou avançado, você deve, então, assistir às aulas escolhendo os módulos que eventualmente possam lhe trazer uma inspiração, uma ideia nova ou até mesmo um aprendizado. Nesse caso, assistir às aulas de maneira sequencial talvez não seja a melhor alternativa. Até porque, ao contrário da maioria dos cursos, eu já liberei todos os módulos desde o seu primeiro dia aqui comigo. Agora eu vou mostrar para vocês como usar as pastas de projetos, que é um recurso bastante interessante aí para a gente organizar o nosso trabalho. Então o primeiro passo é a gente criar um novo projeto, e nesse novo projeto nós vamos criar um gerador de minutas de danos morais. Vamos clicar em criar projeto. Nós vamos pegar esse fato e vamos testar o nosso gerador de minutas. Então a gente vai, num novo fato, a gente vai simplesmente, veja o que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente colando um relato de fatos. Eu não inseri nada que tem que fazer, eu não inseri como tem que ser feito. Lembrando que a gente já configurou essa pasta de projetos para ter as instruções prévias. Aqui eu só joguei o contexto fático. E agora, vamos ver, ela vai diretamente construir, então, a sua petição conforme os fatos que você informou. Veja o que ele vai trazendo aqui. Agora preciso confirmar. Veja, lembra que eu pedi para que ele solicitasse informações se faltasse? Então ele pediu: o réu será apenas um indivíduo que ofendeu também o mercado? Você possui dados de identificação do agressor? Deseja ajuizar no juizado especial da sua cidade? Há testemunhas? Então perceba, a gente, com a pasta de projeto, a gente criou um gerador de minutas.
Veja a diferença. Na primeira parte da interação direta com o uso comum do ChatGPT, a gente criou a peça. Agora a gente subiu um nível. Usando a pasta de projetos e pré-configurando as instruções dessa pasta, a gente criou a possibilidade de um gerador de minutas. A gente não precisou inserir nenhuma informação sobre o formato, sobre a forma da petição em si, apenas fatos. Isso faz com que a gente ganhe escala. Perceba, se a gente utilizar essas pastas de projetos para gerador de minutas, para gerador de peças, a gente vai precisar apenas instruir uma vez cada uma dessas pastas. No caso aqui, a gente está usando esse modelo ou essa pasta, a gente precisaria apenas configurar essas instruções da maneira como é o modelo, qual é o modelo em si da sua minuta, da sua peça. Você não precisaria fazer mais nada, apenas inserir fatos. Daria ainda para inserir arquivos, para deixar ainda mais preciso a construção da sua petição, da sua minuta. Ou seja, você poderia incluir aqui um repositório de leis, de doutrina, de jurisprudência, para que, com a instrução devida, toda vez que fosse gerada uma nova petição, ele olhasse para esses documentos para ter mais segurança. Então as pastas de projetos é uma ótima forma para criar um gerador de minutas, para criar um gerador de peças, um elemento básico da instrução pré-configurada. Diferentemente do chat comum, em que você teria que toda nova interação, você teria que contextualizar a IA, agora aqui é diferente. Agora toda vez que você abre essa pasta de trabalho, por exemplo, já existem as instruções pré-configuradas, bastante que você apenas insira ali o fato, ensina até mesmo múltiplos fatos, e ele vai criar múltiplas petições para você, como foi o caso do exercício, gerando aí uma maior escalabilidade. A velocidade das aulas é normal para reduzida, isso pensando no público geral. Mas se você acessar logo abaixo do vídeo, você vai ver a possibilidade de alterar essa velocidade. Portanto, se você se sentir à vontade, é recomendável até que você aumente essa velocidade até para que você consiga otimizar o seu tempo. Os materiais complementares geralmente estão na parte abaixo do vídeo, no texto. Existem ainda algumas situações em que foram juntados alguns materiais na parte abaixo da descrição, links, documentos, PDFs. Portanto, é sempre recomendável que você dê uma verificada ao final de cada aula se existe algum material complementar associado. E se você sentir falta de algum, não hesite em entrar em contato comigo para que eu possa lhe encaminhar mais materiais. E a principal, talvez, dica de como extrair o máximo do curso, procure não apenas reproduzir os exemplos que eu trago aqui para vocês ao longo das aulas. Procure abstrair esses exemplos e procure adaptá-los para a sua realidade. É no treinamento com seus exemplos que você vai realmente evoluir e aprender de fato como manusear a inteligência artificial na sua rotina como advogado, juiz e demais profissionais do direito. Agora nós vamos criar um copiloto auxiliar na criação de modelos de recurso especial ou recurso extraordinário. Aqui a ideia é dar ênfase mais na produtividade, na velocidade. Logicamente que a gente não está se descurando da qualidade da segurança, que são sempre valores, mas eu quero mostrar aqui para você como criar uma alternativa em que você pode criar qualquer tipo de proposta de criação de modelos de uma maneira rápida, fácil e eficiente. Então nós vamos agora na parte superior direita aqui em criar, para criar o nosso GPT. Vamos colocar a opção qualquer pessoa com link para que você possa depois testar esse copiloto e vamos ver como que ele vai funcionar. Então, vamos ver aqui o nosso GPT, temos aqui o nosso GPT. Vamos usar essa opção, gerar RESP com base neste acórdão. Eu vou então juntar um acórdão, traz aqui os dados, todos fictícios, como a gente havia informado, e aqueles que ele não encontrou, ele está destacando aqui a parte do preencher a data da publicação, intimação, o nome do apelante. Então, essa primeira parte funcionou muito legal, muito bem. Checklist de admissibilidade, então, decisão do TRF ou do TJ, sim. Legitimidade recursal, sim. Interesse recursal, sim. Tempestividade, ele pede para preencher, porque não tinha, então, essa informação quando a gente mandou. Preparo e custas também pediu para preencher. Pré-questionamento da matéria, sim, implícito. Vedação ao reexame de fatos, risco baixo. Relevância da matéria federal, justificável. Requisitos, ok. Olha que legal esse checklist, olha como isso aqui pode ser útil, inclusive para que a gente perceba que faltaram alguns dados, alguns documentos para a interposição do recurso. Então ele pode ser utilizado para que você tenha realmente um assistente na criação desse tipo de recurso, que precisa ter muito zelo para evitar, né, não haver o reconhecimento, a admissibilidade. Se você clicar aqui em editar, a gente tem aqui a possibilidade de editar o nosso recurso. Então veja que interessante, a gente cria um copiloto, que ele está preparado para lhe ajudar, lhe auxiliar na criação de um recurso especial, de um recurso extraordinário. Você apenas junta o acórdão, junta os documentos necessários para gerar esse recurso. Ele traz um checklist completo de tudo que está faltando, eventualmente um checklist de riscos, quais são os riscos que você tem em cada ponto, e ele realmente lhe auxilia ao final trazendo um recurso, um modelo de recurso pronto e que você pode editar aqui, ó. Veja que eu estou editando aqui. Você consegue trabalhar dentro do ChatGPT. Então, recapitulando, a gente planejou esse copiloto, levou ele pro builder, pro assistente de criação do GPT, criou todo esse GPT, fez os ajustes necessários na configuração, juntou uma base de conhecimento agregada, adequada a esse gerador, testou esse gerador de RESP-REST, ele trouxe checklists de risco, trouxe instruções do que poderia melhorar, trouxe um modelo editável, a gente não precisou dar Ctrl+C, Ctrl+V e levar, por exemplo, para um Docs ou para o Word, a gente conseguiu trabalhar dentro do próprio ChatGPT, editando, usando mais IA para trazer alguns conceitos, para melhorar, aperfeiçoar o texto, e ao final a gente pode baixar esse arquivo para ser utilizado num PDF, ser acostado num sistema processual, para ser salvo na sua base de dados locais ou no seu Drive, como você trabalha no seu escritório, no seu gabinete. Então temos aí uma ferramenta potente para lhe auxiliar na construção de peças ou minutas, e mais do que isso, não precisa nem sair do ChatGPT, você consegue editar
digitar os seus documentos aqui dentro do ChatGPT, o que aumenta muito a sua produtividade, a sua capacidade de produção. Ao longo do curso, você vai aprender sobre contexto, conceitos, normas e cautelas de segurança, toda a parte teórica necessária para o letramento IA. Também você vai trabalhar a parte introdutória do ChatGPT, aprendendo as principais configurações e customizações da ferramenta. Você vai também entender o comportamento da IA, como que ela faz para recuperar a informação, de onde ela tira as informações para dar a resposta aos seus comandos e assim aprender a mitigar os riscos de alucinações. Vamos trabalhar a redação jurídica, onde você trabalha com a IA no chat simples, nas pastas de projetos, nos GPTs. Vamos trabalhar o coração da inteligência artificial generativa, a engenharia de prompt. Do iniciante ao avançado, você vai construir o seu primeiro prompt profissional. Vamos trabalhar também os copilotos do ChatGPT, ou seja, os GPTs, para automatizar o uso da IA generativa, com copilotos de geração de minutas, para atendimento, para estruturação da informação e muitos outros. Vamos trabalhar o modo agêntico do ChatGPT, os agentes de IA como a principal tecnologia atual em IA generativa. Vamos trabalhar a inteligência artificial generativa aplicando criatividade na obtenção de respostas mais qualificadas e criativas. Vamos trabalhar o direito dos clones com Humanus AI para que você aprenda a criar os seus clones perfeitos para atingir objetivos mais estruturados na pessoa ou nas características de profissionais. Vamos trabalhar também a parte do arsenal complementar, em que eu vou mostrar os potenciais das principais ferramentas de mercado, como o Gemini, o Cloud, Notebook LM, N8N, Google AI Studio, dentre outros. Também vamos, com um grande finale, trabalhar o uso estratégico da IA para gerar valor efetivo, em que eu vou ensinar para você o método produtividade jurídica para você construir fluxos de trabalho para a aplicação da IA generativa. Você vai deixar de entender a IA generativa como uma aplicação por tarefas e vai aprender a sistematizar a sua aplicação em fluxos inteiros de trabalho. Pare de acreditar em soluções mágicas, em macetes e busque o letramento IA. Confie em mim, você vai ter esse letramento ao final do curso e vai efetivamente extrair valor com a IA generativa. Mas eu não vou lhe prometer nenhum atalho. Você vai precisar suar. Você vai precisar assistir às 15 horas de aula, você vai precisar testar as aplicações, você vai precisar customizar as suas soluções. Porque a minha proposta não é lhe ensinar uma ferramenta, não é lhe ensinar a programar, mas é lhe ensinar a programar as suas soluções sem linguagem de programação. É lhe ensinar os riscos, os potenciais, tudo o que é necessário para a aplicação sistemática da inteligência artificial na sua profissão, sem que isso viole qualquer norma, trazendo assim maior produtividade, maior qualidade e segurança por meio da estratégia. Seja bem-vindo ao Inteligência Artificial Criativa, o melhor curso de inteligência artificial aplicada ao direito. I'll be rocking bros.